Buenos dias, senhora Clareza, vem às redes sociais novamente, diretamente da TV Zumbilândia, Florianópolis. Senhora Clareza vem a transmitir, voltando a transmitir novamente nessa manhã, projeto Delinquência Deliberada 0, perguntas ao juiz. Ou melhor, pergunta aos juízes do Ministério Público de Florianópolis, principalmente, já que aquele puteiro detrator da lei e da ordem tem 3 inquéritos sem pé nem cabeça abertos sobre um paciente de câncer, em cima de um paciente de câncer, baseado em fofocas e stalking, montada em delegacias e fomentadas por depois conselho tutelar, totalmente orquestrado para sequestro legalizado dos filhos dele. Vejam bem, senhores, a coerção, o uso de ameaça para forçar um comportamento desejado por parte do Estado é criminoso. Repetindo, senhores, hoje, nesta manhã, nas perguntas ao juiz, todo ato de coerção usando de ameaças para forçar comportamento desejado, seja do paciente de câncer, seja da esposa dele ou seja dos filhos dele, é um ato criminoso. Seja forçando a saúde, seja forçando a escola, seja forçando a ir a uma audiência. Medida coercitiva é um ato criminoso do Estado. Certo, gente? Certinho? Nailde, tá tudo certinho pra você? Como é que tá? Como é que tá o facão? Como é que tá? Deixa eu perguntar, né? Porque, segundo vozes da cabeça da Nailde, ela pode pegar um facão, vir na casa da família, picar a criancinha, fazer o que ela quiser, picar os canos de água logo, picar as criancinhas, porque ela não conseguiu puxar o Serginho para a casinha dela, E a pergunta nesta manhã ao juiz é o seguinte: se eu tomar um comportamento abusivo como o desta senhora, craquenta deplorável, o que fariam os senhores? Quanto tempo eu duraria com o facão na frente da vossa casa? Senhor promotor, senhor juiz, senhor dono do Ministério Público. Por que é que vocês abriram um inquérito policial em cima do paciente de câncer, baseados nas atitudes de uma megera, perseguidora de homem, igual à irmã dela, e encontra meus filhos, encontra minha casa, encontra nossa água, encontra nossa vida? Onde vocês estão com a cabeça de vocês? É a pergunta que eu quero fazer. Do senhora Clareza. Me reporto a vocês hoje como senhora Clareza, senhora Meg, senhora Clareza. Hoje eu não sou a doutora Verdade. Hoje eu sou apenas a doutora Clareza e pergunto ao juiz dessa capital, que está assinando, sempre tem um juiz assinando, toda essa barbaridade. Coerção, uso de ameaças para comportamento desejado. Quem é que está usando ameaças contra mim? Agora eu venho aqui, levanto a espada, falo que cabeças vão rolar, se quer tirar meus filhos, demonstro que se continuar os ataques das stalking, a gente vai reagir. E aí o Estado, maldito por natureza, abre trocentos inquéritos contra o pai de família, coloca a mãe e o pai de família como investigado, quando nós somos atacados na porta de casa, só porque um maconheiro de merda informou pro Bita Birosca, na delegacia, que nós fizemos uma tocaia dentro da nossa casa. Ele entrou lá pela praia, por que não saiu por lá? E nós, dentro de casa, estava de tocaia?
Bita, Hamilton, Silveira, por favor, senhores, tentar o poder através de medida coercitiva injusta significa que nós temos direito à resistência civil. Senhores, aquele certidão que eu li para vocês ontem, produzido pelo oficial de justiça, lavrado em cartório, que é a Magda, que foi citada como Magda Franciele Keiber, que é o nome que o Estado dá para você. Eu sou apenas a Magda, hoje me reporto a vocês como Senhora Clareza. A Meg se reportando como Senhora Clareza, para trazer clareza a juízes malditos por natureza, que estão atrás de uma mesa, acabando com o país, acabando com o Brasil, acabando com tudo que é bom e defendendo tudo que é mal. Então vamos explicar, usando as telas hoje durante o dia, todos os detalhes desse enunciado desta manhã. Pergunta ao juiz, quando que o juiz do Ministério Público vai abrir um inquérito detalhado contra os agressores de criança, contra os agressores de família, contra o conluio stalking, que também é um conluio político, totalmente qualificado em formação de quadrilha, ataques à criança, incitação do ódio. Senhores, nós não estamos aqui para se queixar de nada. O Renato acaba de pegar uma máquina de cortar grama que está nubladinho hoje de manhã e fazer o jardim do cara que nunca conseguiu um profissional que lhe agradasse. Lá está indo o Renato para manter como ele pediu. Isso é um homem vagabundo, cheio de falta de vontade, para a delegacia escrever desempregado para ele? Vocês acham que emprego é a solução do Brasil? Ser um vagabundo atrás de uma mesa, ganhando um salário com uma caneta na mão, escrevendo papel podre é importante. Roçar um gramado não é. Senhores, eu simplesmente não estou aqui para apenas desacreditar a Justiça de Santa Catarina, eu estou aqui para desafiá-los a sair dos atos e omissões de vocês e notar que eu estou com a voz modificada, a minha voz foi modificada pelos atos e omissões de vocês, atitudes inescrupulosas do Estado, omissões do Estado. Senhores, abriram investigação, viraram do avesso a vida minha e do Renato e não conseguiram entrar nos delitos ainda do Nando. O Nando usa o conselho tutelar, ele e a Elisete, os sequestradores, para invadir o conselho tutelar, que seria a instituição responsável por proteger criancinhas, para atacar crianças, para tirá-los dos pais. E não tem nenhum juiz dessa capital que consegue perceber isso, senhores. Aí eu venho diante de câmeras dar um carteiraço em todos vocês, o carteiraço da mãe de família, o carteiraço da justiça, e somos atacados em redes sociais. Somos atacados ao ponto de sofrer retaliação do seguinte comentário: vocês vão sair da ilha. Vocês vão sair da ilha. De que maneira? Está lá escrito, de tarde eu vou botar bem grande na tela e vou reagir ao Felipe Amorim. Eu vou reagir aos amigos do Felipe Amorim. Eu vou agir àquelas funcionárias de sobrenome Amorim que nos atacaram através do próprio Ministério Público, funcionárias públicas que se deram ao desfrute de assinar toda essa porcaria. E agora serão responsabilizadas, queiram elas ou não. Ontem eu pedi deslumbrantemente que as conselheiras tutelares fossem exoneradas.
e conselheiros todos, aquelas matrículas que eu li aqui. Pelo delito pertinente de perseguição aos meus filhos e tentativa de sequestro, e nenhum momento prestar um serviço adequado à comunidade de proteção aos meus filhos. Lembrando que o mesmo Conselho Tutelar, essa instituição putrefata por natureza, protegeu uma estupradora. Protegeu uma estupradora. E agora não conseguem proteger a mãe de 2 crianças, 2 menores. Senhores, o Conselho Tutelar, ele não protegeu a mãe do bebê, mas ele protegeu a mãe da menina, né? A estupradora, que tinha uma filha de 8 anos. Senhores, onde vamos parar? Onde essa justiça, essa seita maldita, positivista vai parar? Senhores, os bens desses juízes que estão assinando isso têm que ser avaliados. Tem que ser avaliado tudo nesses juízes. O que esses juízes estão fazendo é venda de sentença. Quanto ganhariam num sequestro legalizado dos nossos filhos? Senhores, não existe mais espaço para Florianópolis continuar esse procedimento ilegal, inconstitucional, infundado em um pedacinho da lei interpretada por juízes canalhas, vendedor de sentença, enquanto que não respeitam nem o próprio Estatuto do Câncer que eles escreveram. Senhores, estatuto que eles escreveram. E, aliás, não conseguiram dar conta de dar saúde para o Renato. Usaram coerção. Coerção é crime. Sobre qualquer tipo de coerção do Estado para obrigar a fazer uma saúde de protocolos, é ameaça. Nos colocaram em xeque, em choque sobre ameaças e nos obrigaram a quimioterapia, nos obrigaram a protocolos que a gente não queria. Fizeram resultados à base de veneno na veia, com sequelas irreversíveis na memória de Renato. E estou eu aqui na batalha desde 2016, voluntariamente, para fazer a reversão de todo esse ataque. Coerção. Senhores, vocês não vão conseguir usar a máquina pública como um trator para me tratorear, para passar o rolo em cima de mim. Não vão mesmo, porque eu vou pedir imediatamente a demissão, exoneração de qualquer funcionário público. Entendam, senhores, eu chamo Jorginho Melo e peço exoneração de qualquer funcionário que assinou o delírio comunista da professora Elisete e que tenha assinado qualquer folhinha para o Ministério Público e para o Juizado da Infância, incluindo a exoneração do promotor Aurélio Giacomelli da Silva, imediatamente. Histórias da carrochinha não condizem com a realidade. Usar o nosso material digital que a gente criou, os vídeos da família, para nos proteger dessa sociedade delinquente, vagabunda, stalking, fofoqueira, mentirosa, sociedade decadente. Criar um projeto delinquência zero entre as instituições e entre os juízes. Poxa, são necessidades da família Arquitetos mediante atos inescrupulosos do Estado, usar a máquina pública para fomentar delinquência, implicar com os nossos trabalhos de forja, implicar com as vagas da mãe, implicar com tudo. Agora não querem se responsabilizar pelos IPs que saíram aqueles comentários, ou seja, os números de telefone e CPFs, que saíram aqueles comentários contra a criança,
Isso, essas vagabundas do Conselho Tutelar, vagabundas, não estão preocupadas? Porque, segundo elas, a exposição social da família é que levou a isso. Então, tem que proteger o agressor? Senhoras, vocês vão arder na chama da justiça. A chama da justiça só pode ser promovida por pessoas justas. Nem todos os líderes e juízes são injustos, mas a maioria deles está envolvido com corrupção, com sequestro de criança, com desvio de crianças para o tráfico infantil e mais 1001 casos de tortura, incluindo tortura de um bebê. Senhores, por que eu hoje julgo? Porque eu não julguei a babá maldita. E mesmo depois da babá maldita, eu não julguei a Nailde maldita. Eu deixei ela chegar nesse nível. Agora vem os senhores dizer que a lei da Elisete e Maria Marques, que não podemos ter reação. Eles podem fazer e me espancar na rua, enfiar o telefone nos traseiros, fazer o que eles quiserem, mas a mãe de família não pode ter reação. Não pode ter reação na internet, não pode ter reação na comunidade, não pode ter reação nenhuma na internet, na justiça, em lugar nenhum, não pode ter reação da mãe de família. Senhores, vocês vão cansar de ver essa voz, essa cara aqui, essa cara, essa mulher, essa senhora verdade ou senhora clareza. Queiram ou não queiram, as doutoras putelares espalhadas por aí, as doutoras putelares, né, insistindo em novos ataques, gostaria de formalizar a nossa denúncia para a Delegacia da Criança e formalizar que informamos formalmente a 10ª Delegacia, o setor de polícia pelo WhatsApp, sobre todos os ataques que estão ocorrendo nesse momento contra a família Arquitetos por parte de quem ataca senhoras putelar. Senhora putelar criou ontem um novo e-mail, um novo YouTube, que não é o YouTube de 13 anos que ela tem, que não tem conteúdo nenhum. É um YouTube novinho, criado no dia 9, só para ver os vídeos da família. E ela comenta que o Renato está educando os filhos com palavrões. Sim, os meus filhos vão aprender a reproduzir os palavrões quando eles tiverem idade para falar com juízes e com palavrões. Porque se até lá os juízes não entenderem que eles estão criando atos e omissões, talvez não sejam palavrões que vocês vão ouvir, talvez seja o extermínio das suas carreiras. Um juiz iníquo, um juiz inútil, um juiz indecente, um juiz que abre inquérito por posicionamento de cachorro, um juiz que abre inquérito para investigar o pai de família que teve a sua casa invadida, a sua mulher espancada, seus filhos agredidos pela agressora de criança, que não sendo suficiente tirar a água dessas crianças, agride também essas crianças dentro da sua própria casa. Quem são essas bandidas? Essas são as bandidas que o Ministério Público da Maconha está protegendo. Abriu um inquérito contra o pai de família e estão aí esperando beijinhos da família. Estão esperando que a família saia da sua própria casa por medo, por coerção, por medo de maiores medidas coercitivas. Senhores, magistratura de Florianópolis, magistrados, vocês extrapolaram o que chamamos de limite do passar vergonha.
Vocês extrapolaram todos os limites do que é uma vergonha descomunal para o estado de Santa Catarina. Exigimos imediatamente a responsabilização da arma que foi implantada na nossa lancha por parte de policiais também envolvidos. Exigimos imediatamente a investigação pertinente de todo o grupo de envolvidos com a invasão com pistolas 380 na porta da nossa casa, invasão armada, depois de mais de 5 anos de ataques constantes contra nós e nossos filhos, ataques ostracistas, mediante a família que sofre o racismo descomunal. Sobre ainda ter que ler um boletim de ocorrência que eu, a cabeleireira, sou racista, que fiz racismo contra uma cliente atendida, uma cliente muito bem atendida. Tudo que ela prova com o texto que eu mesma escrevi, 1000 elogios para ela, é que eu era uma boa cabeleireira, uma boa profissional. Ao menos valorizava o meu cliente. Se o meu produto que eu usei nela da Schwarzkopf não era bom o suficiente para ela, porque ela é muito poderosa, a dona do iPhone 13 é muito poderosa, né? Ao menos o texto valorização do cliente que eu coloquei no meu Instagram é suficiente para provar que eu não era a racista. Mas todos os atos da família, da quadrilha da família dela, provam que ela é muito racista. Racista contra a mulher do Oeste, racista contra essa mãe de família, racista contra o Serginho não ter aceitado o seu assédio. Assediar uma criança é o quê, senhores? Perseguir crianças é o quê, senhores? Cadê o Ministério Público de Santa Catarina? E eu não posso me indignar, a senhora Verdade e a senhora Clareza hoje tem que falar devagar por causa das suas cordas vocais, que já não atendem mais a demanda de demonstrar a iniquidade das instituições públicas de Florianópolis. Senhores, estamos calmamente esperando o resultado da identificação dos elementos na porta da nossa casa para confirmar todos os meus vídeos, senhores. Os vídeos foi um projeto da família de autoproteção mediante a tantos ataques, mediante a mutilação psicológica dos filhos e da família, que parece que nunca vai acabar, por parte de pessoas que nunca vão respeitar, porque estão protegidos por grupos políticos infiltrados nas instituições do senhor Jorginho, o governador de Santa Catarina. Falei do Jorginho, me tiraram. Falei do Jorginho, me tiraram da rede. Jorginho, suas instituições estão infiltradas pelo comunismo selvagem de agências internacionais que mandam dinheiro para pessoas e instituições para elas fomentar todo esse tipo de delinquência. E eu exijo que as contas desses juízes sejam revisadas, ao menos dos juízes que promoveram contra mim todo esse delírio ostracista, essa coerção, coagir através de mandados a mãe de família. Coerção é o crime do seu estado, Jorginho. Crimes de coerção contra uma mãe de família sempre serão crimes de coerção. São irreversíveis, senhores. O que significa que, mesmo que uma equipe venha e faça o seu trabalho, a equipe anterior que deixou de fazer o trabalho não pode ser anulada. As provas estão consumadas.
num processo de vários PDFs. São muitos profissionais que assinaram esses delírios contra a família. É só analisar a história da família e os vídeos e ver que existe um movimento forte de perseguição política e coerção através dos funcionários públicos do Estado que agem em detrimento da lei e da ordem, que em vez de proteger a família, persegue a família, que em vez de entender a mensagem da família, distorce a mensagem da família. E a pergunta desta manhã é: quando e onde que teve o Renato com uma arma assaltando casas? Onde, quando, como que esteve Meg com seu facão atacando pessoas? Todas as vezes que levantamos a nossa espada foi sempre para pedir justiça, para pedir proteção, para proteger alguém, como protegemos a menininha que veio chorando na nossa casa, dizendo que entraram na casa dela, mais de 20 elementos, picaram praticamente aos móveis dela, toda roxa, espancada, ela espancada, o cachorro espancado e o marido espancado. Quando levantamos nossas lanças da justiça, que não foi para ajudar pessoas? Quando que a ponta da lança da família tocou o sangue de qualquer pessoa da comunidade? Senhores, por favor, meras cervejeiras, craquentas e maconheiras não têm o poder de injuriar esta família ao ponto de insistir no delírio comunista, ostracista, usando instituições. É fácil usar partes da lei. Eu quero ver usar o Estatuto do Câncer todinho. Eu quero ver usar o ECA da integridade. E como diz os meus filhos, não dá para esses juízes canalhas aí, mãe, usar o Estatuto ECA para resolver essas questões da perseguição política, para parar a quadrilha, para devolver nossa linha de água. Não tem nada escrito que ajude eles a fazer isso? E eu lhes digo, sim, meu filho, o Estatuto ECA é exatamente para isso. E por que eles não usam, mamãe? Foi a pergunta do meu filho. Mamãe, por que eles não usam? Por que eles odeiam o papai? Por que eles odeiam meu pai? E eu disse, eles odeiam porque o seu pai é um paciente curado. Eles querem o paciente morto, eles querem o paciente morto, eles não querem o paciente curado. Foi isso que invadiu a nossa vida. As quadrilhas do SUS Me Livre. Essas quadrilhas, meu filho, envolvem. Essas quadrilhas do SUS Me Livre, meu filho, envolvem muito dinheiro que vem de tudo que é lado, incluindo de gangues internacionais. Eles querem o teu pai morto. Um paciente curado é um paciente morto para eles. O que eles fazem? Se não morreu no procedimento, eles matam depois para não deixar rastros de cura. Senhores, sejamos mais enfáticos no carteiraço que temos que dar nesta manhã nos juízes da ilha de Florianópolis, por causa do ataque iminente à saúde, senhora vagabundinha assistente social. Eu que ataco a saúde ou a saúde que me ataca contra a vida quando eu demonstro os protocolos inválidos do Estado? Senhores, Família Arquitetos está aqui para perseverar, para encarar todos esses juízes canalhas por natureza, que tem muito mais a esconder do que a proceder. Senhores, hoje focaremos à tarde em mostrar alguns dos comentários dos ataques contra as crianças nas redes, e vamos pedir novamente o Conselho Putelar e o promotor putelar não vão se importar com isso?
Qual é o delírio da vara da infância, o delírio comunista da vara da infância, para pensar que pode invadir a minha casa, a minha vida e não deve exonerar